Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia. Ele é fiel, Ele cuida de nós, mais uma semana perseverando na fé. A fé vem pelo ouvir o seu Espírito, do qual nós adicionamos suas virtudes, o amor, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio. Tudo nós adicionamos à nossa fé. E nós o seguimos em espírito e em verdade. Porque aquele que, 1 João capítulo 5, versículo 1 diz: aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, de igual modo, ama também o que foi dele gerado. A semente, Jesus, a unção, o Cristo ungido. Primeiro ele foi gerado no alto dos céus. Depois ele formou tudo o que há. Se não fosse por ele, nada do que existe teria sido feito. Porque o Pai sempre o glorificou e ele glorificou ao Pai. Ele fez e formou tudo que, depois que ele foi gerado, a semente, a sombra do Onipotente, concebido pelo Espírito Santo, assim ele venceu o adversário, e herdou tudo aquilo que ele mesmo tinha formado, inclusive a humanidade. Mas muitos são os que não creem, como ele nos falou ontem, o amor no mundo agonizante, onde uns creem e os outros debocham. Mas com certeza, aquele que rejeita a semente que foi gerada pelo próprio Pai, não conhece ao Pai, porque neles não há divergência. Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só. E todo aquele que, assim como eles estão em unidade, todo aquele que tem a sua semente, assim como Deus gerou a semente, o seu Filho amado, Ele nos envia essa semente para que ela seja gerada em nós, através do Espírito enviado pelo Deus vivo, em nome de Cristo Jesus. Assim, essa semente nasce em nós e nós mantemos ela no coração, o que permite com que o adversário não arranque a revelação. Quando nós temos a verdade, que é o Espírito, a revelação, nada permite que ela seja arrancada. Pelo contrário, alguns produzem 30, outros 60, outros 100 por um, aonde nós colheremos os frutos da justiça, mantendo um só coração, um só propósito, uma só unidade, numa só fé, um só Espírito, porque assim como não há divergência neles, que é um só, Pai, o Filho e o Espírito Santo, assim quando nós estamos na unidade da fé como membro dos membros, nós estamos em igualdade, porque a justiça, a imparcialidade, ela age a favor de todos, ela não tem diferenciação. Ali em Atos dizia que Deus ia acrescentando as almas na unidade da fé, na igreja, e que eles viviam unanimemente. Ali todos o que uns tinham na mesa, os outros tinham. Eles vendiam as suas propriedades, e repartiam entre si, viviam em igualdade, não havia disputa, não havia diferenças entre eles. Hoje o que nós vemos é um povo oprimido, porque não conhece a revelação do Deus vivo. Dizem que serve a Deus, mas não reconhecem a imagem e a glória do Deus vivo, que é Jesus Cristo, é Ele que revela. E se não o conhecem, também não têm o Pai.
Por isso que nós vemos as nações, um povo enfraquecido, porque rejeita. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, Feliz a nação que aceita a revelação, a glória e a imagem do Deus vivo, que é Cristo Jesus. Mas muitos falam em Deus, mas não o conhecem, porque se conhecesse a Ele, conheceria a semente que foi gerada, à sombra do Onipotente e concebido pelo Espírito Santo. E ultimamente Ele nos fala através do Filho, porque na antiga aliança Ele falou de várias formas, através de sonhos, através dos profetas, até através de uma jumenta. Falou aos reis ímpios, através de sonhos, mas atualmente Ele diz que Ele nos fala através da nova aliança, do qual o governo está sobre os ombros de Cristo Jesus. Ele nos fala através do Espírito de Cristo, e aquele que tiver ouvidos, ouça a sua voz, as suas advertências que nos mantém no caminho, porque Ele diz que iria derramar o seu Espírito sobre toda a carne, daria visão aos jovens, Ele derramaria do seu Espírito e nos advertir, estaria nos advertindo e nos avisando de tudo que está para acontecer. E nós sabemos que estamos nos últimos dias. Os dias são maus justamente porque amaram mais as trevas e rejeitaram a luz. Assim, quando Jesus habitou no meio de nós, a Bíblia diz: amaram mais as trevas e rejeitaram a luz, porque suas obras são más. Mas Jesus é aquele que nos últimos tempos iria revelar tudo aquilo que tivesse oculto. Quando a sua luz chega, treva nenhuma fica em oculto. E Ele está revelando no meio de nós, Ele está purificando o templo, Ele está apartando, assim como Ele nos disse por esses dias, apartando os bodes das ovelhas. Ele está tirando do meio de nós toda vã filosofia, tudo aquilo que afasta o povo da presença do Deus vivo. Porque a Bíblia diz que muitos iriam rejeitar Cristo, que é a verdade. Quem são esses? O anticristo, senão aquele que rejeita a sua verdade, senão aquele que não reconhece que Deus o enviou a semente, que Ele foi gerado, que Ele habitou no meio de nós, que Deus o ressuscitou, que Ele adentrou o alto dos céus, a Jerusalém, do qual é a nossa mãe, que é livre, mas muitos preferiram ficar na Jerusalém, que é a escrava, da qual muitos são os que a seguem e são filhos da escrava. Mas nós almejamos adentrar o alto dos céus, as mansões celestiais, assim como Ele, como primogênito da ressurreição, adentrou Abraão, Isaque e Jacó. É este o Deus que nós servimos, o Deus de vivos e não de mortos, porque aqueles que têm como a escrava, não há a ressurreição. Por isso que Jesus disse ali: deixa, eles têm quem os ouça, a lei de Moisés e os profetas, mas nós ouvimos o Espírito da verdade, aquele que nos conduz à salvação e à vida eterna. Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.